A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez aí, vamos continuar os estudos, né? Esse estudo que a gente está fazendo sobre a graça e a lei, tá? É fundamental a gente ler aqui em Gálatas. Vamos continuar, já falamos sobre o 1 e o 2. Agora nós vamos estar no capítulo 3, tá? O segundo vídeo em cima desse estudo. Eu não sei porquê, mas está ficando longe aqui a imagem, tá? Para mim aqui tá pertinho, mas quando volto aqui para as letras, infelizmente está ficando um pouco distante, mas tá dando para entender. Para mim aqui não está acontecendo nada disso, está ficando bem nítido, tá? Mas infelizmente está acontecendo isso aí no vídeo. Nos outros não aconteceu isso, eu não sei por causa de quê. Essa coisa do computador mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar, tá? Para os irmãos aprenderem um pouquinho da palavra de Deus. Já falamos no outro vídeo, tá? Paulo foi escolhido, foi selecionado para pregar o evangelho para nós gentios, tá? Naquele período, está falando daquele período, é válido para hoje? É. A palavra de Paulo é para a vida toda, tá? Só que, como eu falei, gente, no outro vídeo, a igreja hoje que surgiu agora, isso aí é até uma coisa para você tentar entender. Essa palavra aqui de Paulo tem 2000 anos. 2000 anos. A Bíblia ela tem, desde que aconteceu, desde que Jesus chegou, tá? No primeiro século. Hoje nós estamos no ano 2024, 2023, né? Vamos chegar a 2024. Nós estamos no ano 2023. Nós estamos em julho de 2023. Preste atenção. A igreja evangélica, os protestantes, 1500, Martim Lutero, né, se revoltou, será que aconteceu naquele período? Ele saiu da igreja católica, né? E logo alguns anos depois, a igreja evangélica, os missionários vieram para o Brasil, né? Trouxeram a palavra de Deus. Tem 200, 300 anos. Agora eu não lembro a data certa, mas é isso aí. Agora eu te pergunto, tá? Pelos evangélicos, pelos pastores, essas pessoas que não aceitaram Jesus, né? Que não reconheceram Jesus, isso da igreja para cá. Tô falando do período da igreja, 1800 e tal, por aí. Então, de 1800 para cá, as pessoas que aceitaram Jesus, que entraram para a igreja evangélica, estão lá na igreja, foram salvos, tá? Pelo ensinamento deles. Agora eu te pergunto, se eles estão certos, tá? O que aconteceu dessas pessoas de 1800 anos para trás? Essas pessoas que não existia igreja evangélica. Existia igreja evangélica. Então essas pessoas de 1800 para trás foram tudo para o inferno? É uma pergunta que você deveria fazer, tá bom? Então faça essa pergunta para o seu pastor aí. Tenta perguntar a ele, ué, e essas pessoas foram tudo para o inferno? Muita gente que não aceitou Jesus, né? Muita gente que não entrou numa igreja evangélica. Então existe essa diferença hoje. Para a igreja evangélica, quem está dentro da igreja evangélica está salvo e que não vive em pecado, tá? Agora quem está fora da igreja evangélica está tudo em pecado e vai tudo para o inferno. Então, gente, uma contradição danada dentro da igreja evangélica, tá bom? Então eles aprenderam de uma maneira e querem achar que estão certos, mas estão errados. Eu vou te explicar aqui mais uma vez que não é isso que acontece com a Bíblia. A Bíblia, nós que reconhecemos, reconhecemos não, nós não temos nem que reconhecer. Quem nos escolhe é Deus. Nós não somos nós que entramos numa igreja evangélica e aceitamos Jesus. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é você que entra numa igreja evangélica, levanta a mão, aceita Jesus e você está salvo. Não, quem escolhe é Deus. Nós não escolhemos nada, nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não é por obra, não é do homem, tá? Isso é dom de Deus. Então estão mudando a história. Os evangélicos, vou falar para você mais uma vez, os evangélicos estão eliminando Jesus. Eles estão contra Cristo, estão contra Paulo. Essa é a grande verdade hoje da igreja. A igreja ela é contra, ela está voltando, esse é o ensinamento de Paulo aqui. Os judeus queriam que as pessoas que reconheceram Jesus, que naquela época tinham que reconhecer Jesus e abandonar a lei. Esse é o ensinamento de Paulo em Gálatas e na Bíblia toda. Os livros de Paulo, o ensinamento é esse. Eles deveriam abandonar as práticas da lei e seguir a graça. Pela graça sois salvos, não precisava mais fazer nada da lei.
A lei estava abolida. Cristo veio e aboliu a lei. Mas principalmente em circuncidar, em sacrificar, coisas que eles faziam, era prática. E os judeus estavam obrigando esses gentios, principalmente, a se tornarem judeus e a praticar as coisas da lei, que eles mesmo, o próprio Jesus fala e Paulo fala, eles não praticavam, mas eles estavam obrigando os gentios a praticar as coisas da lei, tá? E Paulo estava contra isso. Você vai ler aqui comigo agora, olha o que ele fala no capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, é isso aí, ó Gálatas insensatos, quem os edificou, os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gente, isso serve pra gente, serve para você que está dentro da igreja. O que está acontecendo numa igreja católica, dentro de uma igreja evangélica? O que está acontecendo nessas igrejas? Eles estão fazendo vocês voltarem para a lei. O que é lei, gente? Circuncidar. Ah, na igreja evangélica não precisa circuncidar. Não, mas você está dízimo, você é batizado nas águas, você participa de Santa Ceia. Nada disso, jejum, nada disso. Você precisa fazer mais, porque se você faz essas coisas, você anula o que Cristo fez na cruz. Jesus Cristo, ele morreu, ele foi crucificado na cruz do Calvário. Para quê? Para abolir a lei. Tudo que era da lei, tudo que era do judeu que eles praticavam, acabou. Agora você é salvo pela graça. Pela graça sois salvos. Não é por obras, não é pelo que você faz. Se você faz obras para ser salvo, como batismo nas águas, você anula a graça. Você anula o que Jesus fez. Você tem que tentar entender essas coisas. Ah, eu vou tomar Santa Ceia, que se eu não tomar Santa Ceia eu não estou salvo. Ah, eu vou me batizar nas águas, que se eu me batizar nas águas eu não estou salvo. Ah, eu vou jejuar, que se eu não... Gente, a campanha na Igreja Universal, na Igreja da Graça, não, você tem que levar isso aqui para tua casa, essa rosa vai te salvar, essa água vai te salvar. Gente, vocês estão praticando a obra da lei. E isso anula o que Cristo fez, tá? Então esse é o ensinamento de Paulo. Paulo estava falando para aqueles homens que eles não deveriam praticar mais as coisas da lei, porque Jesus já tinha vindo, já tinha morrido para eles, como morreu para mim, morreu para você. E agora você volta a falar que se você não fizer essas coisas, você não está salvo. Se você não praticar as coisas da lei que a igreja evangélica faz você praticar. Hoje, a igreja católica, a igreja evangélica, estão fazendo vocês praticar como a Ubanda, Candomblé, estão sacrificando animais. Então você vai sacrificar animal, então você anula o que Jesus fez. Então entenda, pelo amor de Deus, vocês estão anulando o que Cristo fez. Se Cristo morreu por você, se Cristo sacrificou por você, você não tem mais que fazer mais nada. Se torna vã a nossa fé, tá? É o que Paulo fala. Vamos ler aqui, tá? Já falei aqui, né? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha aí, gente, olha aí, anulando o que Cristo fez. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com o qual receberam a palavra? Considera o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Olha aí, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, olha o que está falando aí, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você
todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados, juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de... Tá aqui, gente, olha, preste atenção nisso. Presta atenção nisso. Olha o que Paulo está falando. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, tá? Pois, aqui ó, pois está escrito: maldito todo aquele que, tá aqui, quem que tá dizendo aqui? Todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ou seja, gente, se você errar um critério, se você não praticar um critério da lei, você está maldito. Você teria que praticar toda a lei. Então, gente, vocês evangélicos, estão praticando uma. E estão praticando as outras 631. Vocês estão batizando nas águas, era da lei. Vocês estão jejuando, era da lei. Vocês estão dando dízimo, era da lei. Circuncidar então nem se fala, que pelo menos aqui no Brasil ninguém circuncida. Mas as práticas que vocês estão fazendo, tá? É da lei. Então vocês vão ter que cumprir todos os 631. Se eu não me engano, são esses números. Vocês estão praticando? É o que Paulo estava falando para eles, tá bom? Então, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Pois o justo viverá pela fé. Fé em quem, gente? Fé em Jesus. Simplesmente creia em Jesus, só isso. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem pratica estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Entenda bem isso aqui, tá? Cristo nos redimiu, acabou. Você não tem mais que cumprir nada da lei, nada que é coisa de judeu, que eles aprenderam lá no deserto, no período lá dos 40 anos no deserto, aquelas coisas. Nada disso é para o gentio. Isso era para o judeu, tá, gente? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá aí, ó. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Cristo, tá aí, só Cristo, só para Jesus. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Tá aí, ó. Tá vendo? Qual foi? Por que houve a lei? Por causa das transgressões daqueles caras lá. Tá lá atrás, com Moisés. Até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se à promessa de Deus. Opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria pela lei.
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Está aqui, ó. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Tá bom? Fosse dada aos que creem. Você crê em Jesus? Está salvo. Antes que viesse esta fé, estávamos sob custódia da lei. Tá? Está falando deles. Está falando de judeu. Está falando pra gente não. Está falando lá. Nela, encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Paulo está falando deles, hein? Do judeu, entenda. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Entendeu, gente? A lei aqui de tutor é aio. Ela serviu de aio, serviu de tutor. Se foi simplesmente uma regra, até Cristo, acabou. A lei foi um tutor até Cristo. Quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, acabou a lei. É isso que vocês têm que entender. Para que fôssemos justificados pela fé. Depois de Cristo, passou a ser pela fé. Pela fé, vocês são salvos. Crê em Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Acabou. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, da lei. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revertiram. Batizados em Cristo, gente, não é batizado nas águas, entenda. Batizados em Cristo aqui que ele está falando, é quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Cristo levou o nosso pecado, Cristo nos justificou, acabou, Cristo fez tudo. Então quem crê em Jesus Cristo foi batizado em Cristo, na cruz do Calvário. Não é nas águas. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, gente, essa é a palavra de Deus. Ele está ensinando, Paulo está nos ensinando que você não tem mais que viver debaixo da lei. A lei, o fim da lei é Cristo. Entenda o que é lei, tá? Guardar sábado, você que guarda sábado, você está debaixo da lei. Tem muita gente aí, testemunho de Jeová, testemunho adventista no sétimo dia, guardando sábado. Tem outros guardando domingo. Gente, você não tem que guardar mais nada, você não tem que beber copo d'água, você não tem que levar rosa de sarong, você não tem que pegar pãozinho para levar para casa. Você que está fazendo essas coisas, vamos falar em geral, de Igreja Universal, Igreja da Graça, Adventista Sétimo Dia, Igreja Católica, tá? Promessa de santo. Você que guarda dia de santo, você que fica aí se baseando nos dias de santo, não devo falar só de evangélico, falando de igreja em geral, sacrificando pessoas, sacrificando animais em esquina, encruzilhada. Você que vive fazendo essas coisas, praticando coisas da lei. Para com isso, você está vivendo debaixo de maldição e você está anulando o sacrifício de Cristo. Não é com um copo d'água abençoado, não é com pãozinho, não é com nada disso. Todas essas coisas são coisas da lei e que você anula o trabalho de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, não é por obras. Esquece obra. Você não tem que ficar fazendo promessa, pagando promessa para santo, carregando santo nas costas, fazendo nada disso. Essas coisas são obras da carne. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Continua até o final do estudo, que você vai ver que essas coisas são obras da carne, são coisas da lei, não é de Deus. Essas coisas não são de Deus. Pela graça sois salvos. Você não merece, eu não mereço, mas Jesus morreu e se sacrificou por nós. Basta crer em Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, tá? Vamos ver se consigo aqui pelo tempo. Abriu aqui o 4. Vamos ver aqui rápido. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito à guardição e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos,
Plenitude dos tempos. Não vai chegar não, tem gente esperando chegar ainda. Chegou lá, tá? No ano 70, no ano de 1 até o 70. Primeiro século. Deus enviou seu Filho. Olha aqui, gente. É simples de entender. Se você quiser entender, você vai entender, tá? Estão falando que a plenitude dos tempos vão chegar ainda, tá? Mas tá aqui, ó. Deus enviou seu Filho. Quando que Deus enviou seu Filho? Foi lá, gente, no ano 24. Jesus chegou naquele período lá, tá? Nascido de mulher, tá aqui, ó, de Maria, nascidos debaixo da lei, tá aí, ó. Jesus Cristo de Nazaré. Existe uma diferença, tá? De Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Até ele morrer na cruz, ele era Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele passa a ser Cristo, tá? É Jesus Cristo. Paulo fala toda hora aqui Jesus Cristo. Paulo, você não vê Jesus falando de Jesus de Nazaré. Você não vê Paulo falando de Jesus de Nazaré, tá? Esse aqui é o Jesus de Nazaré. Aqui, ó. Você tá aí, tá falando heresia. Vai por mim, que você não vai se dar mal não, só vai se dar bem. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Não tem nada, vamos embora, vamos continuar. A fim de redimir os que estavam sob a lei. Tá aí, ó. Redimir os que estavam sobre a lei, tá? Tirar, gente. Tirar da lei, tá? Salvar esse pessoal que estava vivendo debaixo da lei. Tá aqui, ó. Sob a lei, para que recebessem a doação de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo. Escravo, quem vive debaixo da lei é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também os tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Tá vendo aqui, né, gente? Isso aqui é gentio. Gentio usava muito essas coisas, estátua, como a Igreja Católica usa hoje, tá? Tem que estar dizendo aqui, ó, quando eles não estavam debaixo da lei, os Gálatas, eles viviam debaixo de quê? Usavam santos, usavam as coisas lá, como a Igreja Católica usa hoje, tá? Então, antes que vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, tá? Mas agora, reconhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele, tá aqui, ó. Aqui ele explica bem direitinho, tá vendo? Até Paulo falava, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, ele retifica, tá vendo? Sendo por ele conhecido, aí que Deus é que conhece, Deus é que reconhece, Deus é que escolhe, tá? Como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares? Tá vendo o que eles estavam falando aqui? Eles estavam voltando para a prática deles. Os gentios voltando para a prática deles, voltando a fazer as coisas da lei. Os gentios estavam querendo se juntar para os judeus, refazendo as coisas deles, e também fazendo as práticas deles, prática de estátua, de imagem, fazendo deuses, porque os gentios faziam isso, era normal, como é hoje, tá? Quem não é evangélico, praticamente é da Igreja Católica ou é do Espiritismo. E aí quer fazer aquelas práticas de estátua, tá? De santos, comprar santinho, comprar aquelas coisas todas. Isso aí acontece todo dia, tá? Falando aqui não é só para evangélico não, tô falando para a Igreja Católica e os candomblé em geral, essas coisas aí, né? Você sabe o que é. Então, vamos lá. Voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder. Tá aqui, ó. Fracos, olha só, gente. Princípios elementares, fracos e sem poder. Querem ser escravizados por eles outra vez? Ó o Paulo falando aí, tá? Vocês estão observando dias especiais. Opa, tá aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, gente? Dias especiais, meses, ocasiões específicos e anos. Guardavam dias, guardavam meses, guardavam anos. A Igreja Católica faz, a Igreja Evangélica faz, tá? A Igreja Evangélica bota assim, Adventista sétimo dia, que guarda sábado. Essas, né? Testemunho de Jeová e outras aí. Vamos lá. Temo que
os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Tá vendo aí? Foi por causa de uma doença que tá. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Os judeus, está falando dos judeus, que estão querendo que eles praticam as coisas dos judeus, eles sendo gentios. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Tá vendo? A pessoa precisa estar formada, ter certeza quem é Jesus Cristo, tá? O que Jesus fez por você, por mim, por você. Cristo formado na gente é isso, você ter convicção. O que Cristo fez? Ele fez, te salvou, te levou teus pecados, levou suas dores. Cristo te salvou. Não precisa você fazer mais nada. Então tem que ser formado em você, Jesus Cristo, tá? Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Paulo estava bolado com eles. Entenda que Paulo estava aqui, doido para explodir. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Tá aí, ó. Tá perguntando o que eles queriam. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Uma da escrava e outra da livre. Os filhos da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Gente, isso aqui é fundamental para vocês entenderem, tá? Preste atenção muito nisso aqui, tá? Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é H, tá? Aqui, ó, escravidão. H representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade Jerusalém. Olha aqui, ó, aqui, olha onde nós chegamos, tá? Olha onde nós chegamos. Entenda, é o que eu estou falando para vocês. Entenda o que Paulo está falando. H representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade, Jerusalém. É de hoje? É de hoje essa cidade que Paulo está falando? Não, gente. Paulo estava vivendo naquele período do 1º século, antes de Jerusalém ser destruída. É isso que eu tenho tentado ensinar para vocês nesses vídeos, tá? Paulo está falando da Jerusalém que seria destruída nos anos 70. Atual cidade de Jerusalém, não é hoje. Por isso que os pastores, quem está te ensinando errado. Paulo está falando de lá, ó. Corresponde a é Paulo que está falando para os Gálatas. Ele não está falando para a gente. Eles trazem a tradição como se Paulo estivesse falando para eu e para você, mas não está. Paulo está falando para os Gálatas e ele está falando da atual Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Está aqui, ó. Está. Atual cidade de Jerusalém está escravizada com seus filhos, tá? Mas a Jerusalém do alto é livre do Espírito, Jesus Cristo. A atual Jerusalém onde nós vamos, tá, gente? Essa é livre. Essa é nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril,
Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquele que tem marido. Vocês, irmãos, são os filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Agora lá, tá, gente? Mas os que diz a Escritura: mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro, como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Entendeu, gente? Vou parar por aqui, tá? Mais um pequeno estudo da palavra de Deus. Para Paulo está falando aos Gálatas, você deve ter entendido, eu mostrei bem claro, tá? Que uma coisa é a lei, outra coisa é a graça. Aqui ele estava mostrando que acabou a lei, é o fim da lei. Maldito todo aquele que vive debaixo da lei. Você não tem mais que viver, não tem mais que fazer santo, você não tem que fazer mais promessa, você não tem mais que ficar sacrificando animal nenhum. Você que vai para as esquinas sacrificar animal, você não tem que dar doce para Cosme e Damião, você não tem que fazer nada dessas coisas para ser salvo. Esquece essas coisas, esquece esse negócio de purgatório, esquece esse negócio de água, de rosa, de fazer, de sacrificar, de tomar banho. Tomar banho, isso aí não é nada mais, nada menos que tomar banho, não é nada de batismo. Esquece esse negócio de batismo nas águas, esquece o jejum, esquece essas coisas da lei. Você não pode ficar debaixo da lei, você tem que viver debaixo da graça. Jesus fez tudo por você, fez tudo por mim. Então, pela graça sois salvos. Tá aqui, ó. Aqui, quando ele fala da Jerusalém, a atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos, essa Jerusalém foi destruída. Hoje, nós temos que pensar na Jerusalém celestial. Lá é a nossa mãe, tá? Para onde nós vamos quando morrermos, que todos vão morrer e o teu espírito vai ressuscitar, tá? Não vai nem ressuscitar, você não vai morrer. A carne vai morrer, a carne. O espírito automaticamente volta para Deus e você entra na cidade celestial, na Jerusalém, que é essa aqui, ó. Mas a Jerusalém do alto é livre. Essa é a nossa mãe. É para onde nós vamos quando morremos, porque nós cremos em Jesus Cristo. Amém, irmão? Vamos passar para o próximo vídeo, tá? Vou estar falando depois, fazendo mais o segmento da próxima aula. Valeu? Aprenda isso aí. Chega de ser enganado. Você é livre. Você é de Jesus. Você é livre.